Tudo bem, gente? Tá tranquilo até agora? Vamos em frente, então. Tem algumas perguntas para a gente se aprofundar aqui, ó. Olha que pergunta legal. Existe hierarquia entre normas constitucionais originárias? Ricardo, o que é uma norma constitucional originária? Bem, nós temos normas constitucionais originárias e normas constitucionais derivadas. Norma constitucional originária é aquela que é fruto do trabalho do poder constituinte originário, que é o poder de elaborar uma nova Constituição do zero. Lá em 1988, né, foi promulgada a Constituição Federal de 88. E aí, lá em 88, surgiram várias normas nessa Constituição de 88, que são as normas originárias. Só que aí depois, com o passar do tempo, vão sendo feitas modificações na Constituição de 88, né? Foram feitas já várias modificações, já foram promulgadas várias emendas constitucionais. Essas emendas constitucionais, elas são normas constitucionais derivadas. Percebeu a diferença? Norma constitucional originária, fruto do trabalho do poder constituinte originário. Então, que é aquele que cria uma nova Constituição. E normas constitucionais derivadas são aquelas fruto do trabalho do poder constituinte derivado, que é o poder de elaborar, de modificar a Constituição, tá? Então, aqui voltando para a pergunta agora, existe hierarquia entre normas constitucionais originárias? A resposta é não. Todas elas integram um texto da Constituição, então não existe hierarquia entre elas. Agora, olha a terceira pergunta aqui, ó. Existe hierarquia entre normas constitucionais originárias e normas constitucionais derivadas? Meus amigos, também não existe hierarquia entre elas. Todas fazem parte do texto constitucional, todas integram a Constituição, então não há hierarquia entre elas, tá? Agora, existe uma diferença relevante. Sabe qual a diferença? Vem aqui comigo, eu vou colocar um asterisco aqui para você não se esquecer, tá? As normas constitucionais originárias, ou seja, aquelas que nasceram lá na Constituição de 88, as normas constitucionais originárias, elas não podem ser declaradas, inconstitucionais. Não podem ser declaradas inconstitucionais. É isso o que prevalece aqui no Brasil, tá? É isso que entende o STF. Então, uma norma que surgiu junto com a Constituição, que já surgiu no texto original da Constituição, essa norma não pode ser declarada inconstitucional. Por outro lado, as normas constitucionais derivadas, essas sim, as emendas constitucionais podem ser declaradas inconstitucionais. Podem, tá? Essa é a grande diferença entre elas. De todo modo, não existe hierarquia entre normas originárias e normas derivadas. Tudo bem? Tranquilo? Nesse ponto, aprofundando um pouco mais, e já foi cobrado em prova de tribunais, isso que eu vou falar agora. Existe um autor alemão chamado, vou fazer outro asterisco aqui, chamado Otto Bischoff. Esse jurista alemão, Otto Bischoff, ele elaborou uma tese chamada de normas constitucionais, olha só, normas constitucionais inconstitucionais. É, esse nome esquisito mesmo. Normas constitucionais inconstitucionais. O que significa? O que o Otto Bischoff falou nessa tese dele? Ele disse o seguinte, olha, dentro da Constituição, você vai ter dois tipos de normas originárias, tá? Dois tipos de normas originárias. Primeiro, as cláusulas pétreas
e os outros tipos de normas, as outras normas constitucionais. E essas cláusulas pétreas são matérias que o Constituinte dá uma proteção maior. Aqui no Brasil, por exemplo, né, são cláusulas pétreas os direitos individuais, a separação de poderes, o voto direto, secreto, universal e periódico. Todas essas matérias são cláusula pétrea. E aí, não pode haver uma emenda constitucional tendente a abolir essas cláusulas pétreas. Tudo bem? Então, são matérias em relação às quais há uma maior proteção dada pelo Constituinte. Pois bem, o Otto Bischoff disse, olha, dentro de uma Constituição nós temos as cláusulas pétreas e temos as outras normas constitucionais. Para o Otto Bischoff, as cláusulas pétreas eram hierarquicamente superiores às outras normas constitucionais. E por isso, então, era possível que as outras normas constitucionais fossem declaradas inconstitucionais se violassem uma cláusula pétrea. Entendido? Então, se uma norma da Constituição estiver violando cláusula pétrea, o Otto Bischoff dizia, olha, essa norma constitucional, apesar de ser originária, ela é inconstitucional. Detalhe, meus amigos, já se tentou prosperar essa tese no Brasil, mas o STF não aceita a tese de Otto Bischoff. STF não aceita. Para o STF, o que vale é o que eu tinha dito antes. Para o STF, o que vale é a seguinte regra. Normas constitucionais originárias jamais poderão ser declaradas inconstitucionais. As normas constitucionais derivadas, as emendas constitucionais, podem ser declaradas inconstitucionais? Sim, podem. Podem. Agora, as originárias não podem ser declaradas inconstitucionais. Tudo bem? Tranquilo? Joia. Agora, mais uma pergunta aqui. Existe hierarquia entre leis federais, estaduais e municipais? Qual que vale mais? Será que existe hierarquia entre elas? A resposta é: não existe hierarquia entre lei federal, estadual e municipal. É isso mesmo. Eu sei que tem muita gente que achou que a lei federal valia mais que a lei municipal. Mas isso não é verdade. Elas estão no mesmo patamar hierárquico. Leis federais, estaduais e municipais estão no mesmo nível hierárquico. Mas qual delas vai prevalecer, Ricardo, no caso concreto? Depende. Lembre-se de que o Brasil é uma federação. Existem vários entes federativos aqui no Brasil. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Todos esses entes federativos dotados de autonomia política, não é? Todos esses entes federativos dotados do poder de autolegislação. Ou seja, todos eles podem editar suas leis. A União edita leis federais, o Estado, lei estadual, o Distrito Federal, leis distritais, os municípios, leis municipais. Mas o que tem de peculiaridade numa federação é o seguinte: existe uma repartição de competências definida pela Constituição Federal. Por exemplo, o artigo 22, inciso 1º, diz que compete privativamente à União legislar sobre direito do trabalho. Então não pode uma lei estadual tratar dessa matéria. Não pode uma lei estadual versar sobre direito do trabalho. Não pode uma lei municipal versar sobre direito do trabalho. Cada ente federativo tem sua área de competência. Os municípios, por exemplo. Os municípios têm competência, segundo o STF, para legislar sobre horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais. Portanto, lei federal não pode tratar dessa matéria, que é de competência dos municípios. Legislar sobre o funcionamento, horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais. Isso é matéria de competência dos municípios. Não pode a lei federal entrar nessa seara.
Então, existe uma repartição de competências definida pela Constituição. E é essa repartição de competências que vai dizer qual lei prevalece. Se é a lei federal, lei estadual, lei municipal. Perceba que, em certos casos, é possível que a lei municipal prevaleça sobre a lei federal e a lei estadual. Quando? Quando aquela matéria for de competência do município. Aí prevalece a lei municipal mesmo. Outro caso, a lei federal vai prevalecer, outro caso, a lei estadual, enfim. O que determina se prevalece, no caso, a lei federal, estadual ou municipal, é a repartição de competências prevista na Constituição, tá? Agora, outro ponto aqui. Isso aqui eu estou falando de leis, né? Agora, existem as constituições. Existe a Constituição Federal, existem as constituições dos estados e existem as chamadas leis orgânicas dos municípios. O Distrito Federal também tem lei orgânica, tá? Aqui, meus amigos, a Constituição vale mais. A Constituição Federal de 88, ela tem uma hierarquia superior às constituições dos estados, que tem uma hierarquia acima das leis orgânicas. Tudo bem? Joia. Vamos seguindo em frente. Agora, vamos tornar as perguntas um pouco mais difíceis ainda, hein? Lei ordinária. Lei ordinária pode tratar de tema reservado pela Constituição Federal de 88 para a lei complementar? Pode ou não pode? Resposta: não, não pode. Então, vou aqui um exemplo. A Constituição de 88 diz que as normas gerais de direito tributário devem ser objeto de lei complementar. Lei ordinária pode tratar de normas gerais de direito tributário? Não pode. Se ela fizer isso, ela será inconstitucional, né? Então vamos completar a nossa resposta aqui, ó. Resposta é não. Lei ordinária não pode tratar de tema que a Constituição reserva para a lei complementar. Não pode. Sob pena de inconstitucionalidade, sob pena de inconstitucionalidade formal. Ok? A inconstitucionalidade formal também é chamada de inconstitucionalidade nomodinâmica. Mais uma pergunta. Agora é o contrário da pergunta anterior. Olha só. Lei complementar pode tratar de tema reservado pela Constituição de 88 para a lei ordinária? Meus amigos, aqui a resposta é sim. Sim, Aqui a resposta é sim. A lei complementar pode tratar de um tema que a Constituição de 88 reserva para a lei ordinária. E essa resposta é baseada na lógica do quem pode o mais, pode o menos. Como assim, Ricardo? Quem pode o mais, pode o menos? É que a lei complementar, para ser aprovada, ela depende do quórum de maioria absoluta. A lei ordinária depende do quórum de maioria simples. Então, veja só, se houve aprovação da maioria absoluta da Câmara, maioria absoluta do Senado, em relação àquela matéria, logicamente, naturalmente, haveria aprovação de maioria simples. Então, por isso que o entendimento doutrinário, jurisprudencial, é no sentido de que, sim, a lei complementar pode tratar de tema que a Constituição reserva para a lei ordinária. O contrário já não pode. O contrário, não. Agora, a lei complementar pode tratar de tema que a Constituição reserva para a lei ordinária? Pode. Agora tem um porém. Se isso acontecer, essa lei complementar aqui, ela vai ser formalmente complementar, tudo bem, né? Formalmente complementar, porém, vai ser materialmente ordinária. Materialmente ordinária. E isso significa o quê?
significa que se ela é materialmente ordinária, ela pode ser alterada, por lei ordinária. Pela lei ordinária. Estranho, né? Difícil, né? Mas é só você perceber, olha só. A lei complementar, que é formalmente complementar, ou seja, foi aprovada lá como lei complementar, por maioria absoluta, né? Ela é formalmente complementar, porém ela está versando sobre tema que a Constituição reserva para a lei ordinária. Então ela é materialmente ordinária. Se isso acontecer, ela pode ser alterada, pode ser revogada por lei ordinária. E até mesmo por medida provisória. Tá? Já caiu em prova isso. Não me lembro de ter caído em prova de tribunais, mas já caiu em prova da OAB. Tá? Pode ser alterada por lei ordinária, inclusive por medida provisória. Nesse caso específico, tá? Nesse caso específico, tá? Se perguntarem para você assim, então, olha, será que existe algum caso em que a lei complementar pode ser revogada por lei ordinária? O que você vai me dizer? Será que existe algum caso em que lei complementar pode ser revogada por lei ordinária? Você vai me dizer, sim, existe quando ela for formalmente complementar, mas materialmente ordinária. Vamos em frente, agora mais uma pergunta. Medidas provisórias podem tratar de tema reservado pela Constituição de 88 à lei complementar? Aqui a resposta é não, tá? Essa aqui não. A não ser nesse caso específico que nós comentamos acima. Mas aqui, a regra geral é não, por expressa disposição constitucional. Lá no artigo 62, que trata das medidas provisórias, aparece isso. Então, a medida provisória não pode tratar de tema que a Constituição reserva para a lei complementar. De jeito nenhum. Tudo bem? Vamos lá. Mais questionamentos. Agora, vamos conversar sobre a hierarquia dos tratados internacionais. E eu já adiantei bastante aqui. Só quero aprofundar um pouco mais. Veja só. Já sabemos que, segundo a jurisprudência... Primeiro, vamos lá. A grande modificação que nós tivemos nessa matéria veio com a emenda constitucional número 45 de 2004. Essa emenda constitucional é conhecida como a reforma do judiciário. O que essa emenda constitucional ela fez? Ela inseriu lá no artigo 5º o parágrafo 3º. Dentre várias outras coisas, mas uma das medidas dela foi justamente isso. Dizer lá no artigo 5º, inserir na Constituição o artigo 5º, parágrafo 3º. E o que esse artigo 5º, parágrafo 3º, ele nos diz? Ele nos diz o seguinte, que os tratados internacionais de direitos humanos que forem aprovados por esse rito aqui, ó, que é 2 turnos em cada casa do Congresso, Nacional, por 3/5 dos membros. Então, os tratados aprovados nesses termos aqui vão ter equivalência de emenda constitucional. E, portanto, passam a estar inseridos no que a doutrina chama de bloco de constitucionalidade. Guarda essa expressão, bloco de constitucionalidade. Inclusive, ele passa a poder ser utilizado como parâmetro para o controle de constitucionalidade. Eu pergunto para você, será que já existe no Brasil algum tratado de direitos humanos que foi aprovado nesses termos do artigo 5º, parágrafo 3º? Será que existe algum tratado de direitos humanos nessa condição? Resposta, existe. A Convenção sobre as Pessoas com Deficiência, né? Proteção às pessoas com deficiência. Essa convenção internacional é um tratado de direitos humanos e já foi aprovado nos termos do artigo 5º, parágrafo 3º. Tudo bem? Mas vamos seguindo em frente. Chegou ao STF um caso muito interessante a respeito da prisão do depositário infiel, tá?
Lá no caso, questionava-se a respeito da Convenção Interamericana de Direitos Humanos. A Convenção Americana de Direitos Humanos, também chamada de Pacto de San José da Costa Rica. E aí o STF, ele teve a oportunidade de firmar, nessa ocasião, a sua jurisprudência acerca dos tratados de direitos humanos. O que ele disse? Ó, os tratados de direitos humanos aprovados na forma do artigo 5º, parágrafo 3º, eles vão ter nível constitucional, conforme diz a emenda, né? A emenda 45 alterou o texto constitucional e colocou isso aqui. Então o STF confirmou o que estava na Constituição. Mas aí o STF disse, olha, já os tratados internacionais de direitos humanos que forem aprovados pelo rito ordinário terão status supralegal. E aí, o STF disse na ocasião o seguinte, olha, essa Convenção Americana de Direitos Humanos aqui, né, da qual o Brasil é signatário, também conhecida como Pacto de San José da Costa Rica, ela tem nível supralegal. Ao fazer isso, o STF, na verdade, ele inovou a pirâmide jurídica de Kelsen, porque não tinha esse nível supralegal. Né? Se você procurar o livro lá do Kelsen, você não vai encontrar esse nível supralegal. O STF inovou a pirâmide jurídica de Kelsen, colocando esse nível supralegal, dizendo, olha, a Convenção Americana de Direitos Humanos, ela está acima das leis, mas abaixo da Constituição. Ela tem um status supralegal. Ricardo, mas tem um problema aí. Essa Convenção Americana de Direitos Humanos, ela foi aprovada antes da emenda 45 existir, não foi? Sim, foi. O STF aproveitou e disse o seguinte, olha, os tratados internacionais de direitos humanos que tiverem sido aprovados antes da emenda 45 de 2004, que é o caso da Convenção Americana de Direitos Humanos, eles vão ter status supralegal também. Meus amigos, e hoje em dia já se fala, e essa é uma novidade doutrinária trazida pelo Brasil, trazida para o Brasil pelo professor Valério Mazzuoli, um professor de Direito Internacional, tá? Ele trouxe para o Brasil, a partir dessa emenda 45 de 2004, a possibilidade de um novo controle de compatibilidade vertical das normas. O que é isso? Todas as normas aqui no Brasil, elas têm que ser compatíveis com a Constituição, não é? Todas as normas têm que ser compatíveis com a Constituição. Se elas não forem compatíveis com a Constituição, elas serão inconstitucionais. Então existe aí um controle da constitucionalidade, não é? Esse é um primeiro controle de compatibilidade vertical. A Constituição está acima, as outras normas abaixo. Só que com a emenda 45, passa a existir um novo controle de compatibilidade vertical das normas. Hoje em dia, as normas não basta que elas sejam compatíveis com a Constituição. Elas têm que ser compatíveis também com os tratados internacionais de direitos humanos, sejam eles aprovados pelo rito do artigo 5º, parágrafo 3º, seja pelo rito ordinário. Fala-se hoje na existência de um controle de convencionalidade. Convencionalidade. Ou seja, as normas, além de serem compatíveis com a Constituição, precisam ser compatíveis com os tratados internacionais de direitos humanos, sejam eles aprovados pelo rito das emendas constitucionais, artigo 5º, parágrafo 3º, sejam eles aprovados pelo rito ordinário. Tudo bem? Fala-se, então, em controle de convencionalidade. Existe controle de constitucionalidade e existe também o controle de convencionalidade. Isso vem caindo cada vez mais em prova, tá? Ainda não apareceu isso aqui em prova de tribunais, mas daqui a pouco vai aparecer, tá?
Principalmente em prova do CESP tende a aparecer mais, tá? Mas pode cair em qualquer banca, tá? Vamos seguindo em frente. Decretos autônomos e decretos executivos. A diferença aqui é a seguinte, meus amigos. Os decretos autônomos são atos normativos primários. E os decretos executivos são atos normativos secundários. Disso aqui deriva a seguinte conclusão. Olha, os decretos autônomos aqui, eles têm poder para criar direitos, para criar obrigações. Agora, os decretos executivos, não. Os decretos executivos, eles vão regulamentar as leis, tá? Os decretos executivos são decretos que têm um caráter de regulamentação, são decretos regulamentares. Eles são produzidos, editados para dar fiel execução à lei. Eles vão detalhar a lei, determinar como ela vai ser aplicada. Então, são decretos regulamentares. E aqui, meus amigos, os decretos autônomos, como eu já disse, eles tratam das matérias lá do artigo 84, 6 da Constituição Federal de 88. Que matérias são essas? Olha aqui, ó, coloquei para vocês, ó. Esse artigo 84, ele versa sobre as competências do presidente da República, né? Então aqui, ó, artigo 84, 6. Compete ao presidente da República dispor mediante decreto. Esse decreto aqui não está explícito na Constituição, mas ele é considerado pela doutrina o decreto autônomo, que é uma norma primária do mesmo nível hierárquico das leis. Do mesmo nível. Um decreto autônomo pode revogar uma lei? Pode. Pode revogar uma lei. Está no mesmo nível hierárquico. Então, dispor mediante decreto sobre organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos. Segunda função dos decretos autônomos, extinção de funções ou cargos públicos quando vagos, tá? Isso aqui detalhado melhor para quem estuda o tema poder, para quem estudar o tema poder executivo, tá? Que também cai muito em tribunais. Mas quando a gente estuda poder executivo, aí nós precisamos nos preocupar um pouco mais com isso daqui, em até decorar essas matérias que são objeto de decreto autônomo. Continuando aqui, ó, e os regimentos internos de tribunais? Meus amigos, olha aqui para mim. Os tribunais do Poder Judiciário, eles têm poder para elaborar os seus regimentos internos. Olha que interessante. Os tribunais elaboram os seus regimentos internos. Ao elaborar os seus regimentos internos, vejam, eles estão legislando. Estão legislando. Então, se aparecer na sua prova, ó, o Poder Judiciário pode legislar? Pode. É a função atípica do Judiciário. O Poder Judiciário tem a função atípica de legislar. Quando que o Poder Judiciário legisla? Quando um tribunal edita o seu regimento interno. O regimento interno dos tribunais, assim como o regimento interno das casas legislativas, também são atos normativos primários. Sobre os regimentos internos das casas legislativas, eu digo ainda que eles normalmente, né, eles vão ser resoluções legislativas, que aparecem lá no artigo 59, não é mesmo? Então, eles, logicamente, são atos normativos primários aí. Vamos em frente. Agora, questões de prova bonitas aqui para vocês resolverem. Vai colocando aí a sua resposta, tá? Vamos lá. Embora leis complementares, essa prova do TCU 2015, embora as leis complementares não sejam consideradas inconstitucionais, pelo simples fato de veicular em matéria reservada a leis ordinárias, os dispositivos desse tipo de lei que não tratem
de assunto próprio de lei complementar ficam sujeitos a modificações posteriores promovidas por lei ordinária. Certo ou errado? Meus amigos, essa questão aqui tá certa. Ela tem a redação meio confusa, né? Mas ela tá certa. Olha só, a primeira pergunta dela, ó, lei complementar. Se ela veicular a matéria reservada à lei ordinária, ela vai ser inconstitucional? Não. Ela não é inconstitucional ao tratar de matéria que a Constituição reserva para a lei ordinária. Então aqui, ó, ok, certíssimo. O contrário, você sabe, já não é verdade. Lei ordinária, que tratar de matéria que a Constituição reserva para a lei complementar, essa lei ordinária vai ser inconstitucional do ponto de vista formal, não é? Pois bem, e aí, ó, olha o que ele fala aqui, os dispositivos desse tipo de lei, ou seja, da lei complementar, que não tratem de assunto próprio de lei complementar, ficam sujeitos a modificações posteriores promovidas por lei ordinária. Sim, porque essa lei complementar vai ser materialmente ordinária. Próxima. Segundo o STF, os tratados internacionais referentes aos direitos humanos têm status de norma constitucional, independentemente do seu eventual quórum de aprovação. Aqui ela está errada, né, gente? Por que está errada? Porque o quórum de aprovação vai ser muito relevante. Se o Tratado de Direitos Humanos foi aprovado em 2 turnos em cada casa legislativa por 3/5 dos membros, aí ele vai ter status de norma constitucional. Se ele foi aprovado pelo rito ordinário, ele vai ter status supralegal, acima das leis, porém abaixo da Constituição. Próxima. Não há hierarquia entre lei complementar e decreto autônomo, quando este for validamente editado. E aí, gente? Surpreendente a resposta aqui, ó. Essa daqui tá correta. Não há hierarquia mesmo. Decreto autônomo é ato normativo primário. Decreto autônomo é ato normativo primário. Então não há hierarquia entre lei complementar e decreto autônomo. Não há hierarquia entre lei ordinária e decreto autônomo. Certo? Vamos em frente. A hierarquia entre as normas constitucionais originárias e as normas constitucionais inseridas na Constituição por meio de emenda constitucional. Por meio de emenda constitucional. E aí, gente, existe hierarquia? Não, não existe hierarquia. Está errada. As normas constitucionais originárias e as normas constitucionais derivadas têm o mesmo nível hierárquico. Mais uma questão. Prova do TRE Sergipe 2015, tá? Essa aqui foi uma questão, ela não costuma aparecer tanto, mas ela aparece. E foi bonita essa questão, tá? Eu gostei muito dela. Vamos lá. Ora, e aí ele vai citar um trecho de um voto do ministro do STF, tá? Ora, se uma norma constitucional infringir uma outra norma da Constituição, positivadora de direito supralegal, tal norma será, em qualquer caso, contrária ao direito natural, o que, em última análise, implica dizer que ela é inválida, não por violar a norma da Constituição positivadora de direito supralegal, mas sim por não ter o constituinte originário se submetido a esse direito suprapositivo que lhe impõe limites. Essa violação não importa a questão de inconstitucionalidade, mas questão de ilegitimidade da Constituição no tocante a esse dispositivo. E para resolvê-la, não tem o STF, ainda quando se admita a existência desse direito suprapositivo, competência. Então ele está falando aqui, ó, o STF não tem competência para resolver essa questão aqui, ó, quando uma norma constitucional infringe uma outra norma da Constituição. E aí, pessoal? Ele está se referindo a qual teoria nesse voto? Qual teoria que ele está se referindo? O gabarito é a letra C. Aqui, ó. Normas constitucionais e inconstitucionais de Otto Bischoff. O STF entende o seguinte, olha, uma norma constitucional originária
não pode ser declarada inconstitucional. Por que que uma norma constitucional originária não pode ser declarada inconstitucional? Porque o poder constituinte originário, que é o poder que elabora uma nova Constituição, ele não se submete a nenhum direito anterior. Ele é ilimitado juridicamente, certo? E, portanto, as normas constitucionais originárias não podem ser consideradas inconstitucionais. É o que entende o STF. O STF considera que não se aplica no Brasil a tese do Otto Bachoff das normas constitucionais e inconstitucionais.